Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente por esse trabalho. O trabalho de passe, ele é maravilhoso, porque ele é pura troca de energias. Precisando disso aqui? Acho que nem precisa, né? Bom, todo o trabalho espírita é feito a quatro mãos, vocês sabem disso, né? Um trabalho de desobsessão, um trabalho espírita de qualquer natureza. E esse, que é um passe, é troca pura de energia. Infelizmente, algumas pessoas imaginam que vão tomar um passe na casa espírita. É simples, não é tão simples. O passe, ele exige a boa vontade de quem vem receber e o trabalho de quem vem receber. Não é só o plano espiritual agindo, somos nós também agindo, e de forma incisiva, de forma forte. Tem aqui algumas observações que eu acho que vale a pena a gente falar nisso aqui. Primeiro, num trabalho como esse, a gente agradece as energias recebidas, essas que vamos receber. Elevar pensamento a Deus, se tornar receptivo ao passe, absorver ondas magnéticas para sair daqui fortalecido. Nossa caminhada pode ser suave, depende apenas de nós. Amigos espirituais estão apostos para nos amparar. Aceite o abraço carinhoso e agradeça a Deus por tanto amor despendido. Algumas observações foram feitas aqui. O Espiritismo oferece uma visão abrangente do assunto. Tem um texto que fala disso de forma direta. Divide em 6 subitens. O primeiro é: passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos, provenientes do encarnado e de fluidos espirituais oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal. Magnetização. Não é isso. O processo é muito mais abrangente do que isso. Existe a presença do passista, que mais tarde vai estar conosco, e existe a presença espiritual. A energia que o passista dispõe e a energia que a espiritualidade dispõe. E é muito importante essas duas junções. E elas dispõem para nós, que temos que estar receptivos, concentrados naquilo que viemos fazer, nesse momento. O segundo ponto é: a aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, muitas das quais que a gente nem imagina. E a gente chega aqui perturbado muitas vezes. Substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos, equilibrando o funcionamento de células e tecidos lesados. Promover a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem um estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Todos aqui se consideram saudáveis? Saudáveis? São sãos? Segundo a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, nós temos que ter 3 pontos atendidos para sermos considerados saudáveis. O primeiro é não ter dor física. Esse é o primeiro ponto. O segundo é estar absolutamente equilibrado, convivendo no meio ambiente, com as pessoas, em conjunto. E isso é fundamental, para que você tenha o terceiro ponto atendido, que é a mente equilibrada, sã. Aí você pode dizer que é saudável. Quando você tem problemas de ordem psicológica e pressão, você não é saudável. Você enfrenta dificuldades. E o passe te dá essa possibilidade
Está dizendo aqui, com a harmonização dessas energias. Terceiro ponto, o passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também por intermédio de irradiações mentais. Isso aqui é importante. Você pode, à distância, proporcionar a um amigo, um parente, uma pessoa que você queira bem, um passe, uma irradiação mental à distância para essa pessoa, a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Claro que para você fazer isso, você tem que estar bem. Você tem que estar tranquilo, para você poder doar. Mas é possível. Quarto ponto, a transmissão e a recepção do passe guarda relação com o poder da vontade de quem doa, do passista, as energias benéficas e de quem as recebe. É preciso ter vontade, participar do processo, entender perfeitamente o que isso significa e a importância que tem para todos nós. Quinto ponto, a cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito, que pode extrapolar o limite de tempo de uma reencarnação. Nós podemos reencarnar, temos uma reencarnação desequilibrada, desencarnar desequilibrada e vamos para outra. Pura perda de tempo, né? Já que estamos aqui, vamos enfrentar e vamos fazer a coisa acontecer. Naquilo que for possível. Naquilo que for possível. E sexto ponto, para prevenir-se contra enfermidades e perturbações não previstas na lei de causa e efeito, é necessário que uma pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral. Isso aqui é fantástico, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz para melhorar a minha condição emocional, sentimental, física, moral? Eu estou aproveitando a minha reencarnação, e aproveitar a reencarnação é isso. É consertar os equívocos, é consertar o que está errado. Sempre na medida do possível. Capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos naquilo que você pode colocar, mas não acomodado por conta disso. Já que não precisa tanto, já que não é tão importante, é muito importante. O plano espiritual reconhece o teu limite. Então você tem que buscar essa melhoria no seu limite. Você não precisa ser perfeito, pelo contrário. Para Emmanuel, passe é como uma transfusão de sangue, ele faz aqui um comparativo, que representa uma renovação de forças físicas. O passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. Aqui está se referindo ao passista. E os elementos psíquicos são de reservatório ilimitado das forças espirituais. Ele está falando do plano espiritual. Devemos aproveitar a oportunidade, diz ele aqui. Aproveitem a oportunidade. Ela não é tão comum quanto a gente imagina. Um trabalho de passe é tudo isso aqui. E mais. Cabe a cada um tirar proveito. Agora vamos entrar no capítulo. Não vim destruir a lei. Esse capítulo é didático. É bem... Nós vamos falar rapidamente sobre essa questão e depois nós vamos entrar de uma forma mais profunda no real significado dessa história aqui. Nós estamos falando de história, né? O capítulo trata de 3 revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. Moisés, todo mundo conhece, né? Sujeito inteligente que veio e deu a sua colaboração, colocando suas leis, colocando as leis de Deus. Foi extremamente inteligente, que o povo daquela época era rebelde, não entendia o que estava acontecendo. Eu não sei se é só daquela época, acho que até hoje nós estamos assim, pelo comportamento que temos, né? Pelo menos grande parte. Mas o que fez o Moisés? Ele pegou as suas leis e mesclou com as leis divinas, para fazer com que fôssemos tocados por esses ensinamentos. Leis disciplinares, misturadas às leis de Deus, tinham uma conotação diferente. A segunda revelação é Jesus Cristo. Esse
suprassumo, né? Tão inteligente que ele fez uma coisa muito simples. Ele reuniu tudo que Moisés colocava num único ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem nenhum mandamento que Moisés tenha colocado que não esteja inserido neste mandamento que Jesus nos trouxe. Não tem nenhum. Tranquilo. Jesus veio ter conosco para nos ensinar que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ele não podia revelar tudo porque não tínhamos condições de compreender. Até hoje não temos, infelizmente, né? Nosso comportamento diz isso de forma muito clara. Até hoje não compreendemos Jesus. E tem uma coisa interessante nessa história aqui, né? Sobre Jesus. Quem acredita em Jesus? Os outros que não levantaram, não acreditam? Quem acredita em Deus? Por que você acredita em Deus? Por quê? Porque quando você nasceu, tua família te educou dessa forma. Por quê? Por que acreditar em Deus? A proposta desse capítulo é essa: fazer você refletir. Por quê? Qual é a importância de acreditar em Deus? É porque é praxe? É porque todo mundo diz isso? É porque seria chocante dizer que não? Não tem nada errado nisso, tem gente que não acredita. E é possível entender e compreender isso. Uma hora vai despertar. Bom, Jesus não veio destruir a lei, veio cumpri-la e desenvolvê-la de forma que os homens pudessem compreender. Veio trazer ensinamentos, principalmente veio dizer que a vida definitiva não está na terra, e sim no plano espiritual. Ele nos mostrou os caminhos para que pudéssemos nos aproximar de Deus e tivéssemos um retorno à pátria espiritual em melhores condições. Aí nós vamos sair um pouco dessa história aqui e vamos para um outro enfoque. Anselmo Ferreira Vasconcelos, escritor espírita, ele publicou na Revista Espírita, na Revista Reformador, e vocês me perdoem porque eu não tenho o número dessa Reformador, um artigo chamado Jesus sempre muito à frente de nós. Ele iniciou falando da crucificação e do que aconteceu horas depois. São fatos históricos sobre a ressuscitação de Jesus. Mas o mais importante foi a reflexão a respeito do que Cristo representa. Aí vem a pergunta de antes. O que Cristo representa? O que ele significa em nossas vidas? E o que dele somos verdadeiramente? Em outras palavras, é o Cristo alguém com quem de fato nos identificamos? Identificamos. Não proforme, eu acredito, eu entendo a imagem, mas eu me identifico com que é Jesus, que não foi, ele é. O que ele representou para nós, o seu comportamento, a sua moral, como homem encarnado, os ensinamentos que ele deixou, eu me identifico com isso. Porque para me identificar com Jesus, eu tenho que me identificar com isso. Com as coisas que ele deixou entre nós. Como é que isso funciona? A maioria vai dizer que sim, que se identifica. Mas o que de concreto procuramos assimilar? Ou será só admiração por uma figura maravilhosa? Temos força e disciplina para viver seus ensinamentos na intensidade desejada? Porque isso é o que nós viemos fazer aqui, com o Espírito encarnado. Viver ensinamentos deixados por esses ícones, Jesus é um deles, na intensidade mínima possível. Não é na desejada, porque desejada seria a perfeição. É no que nós podemos oferecer de melhor. Quando você voltar à pátria espiritual, eles não vão te perguntar se você foi perfeito. Eles vão te analisar pelo que você podia oferecer. O máximo que podia.
Se nos considerarmos discípulos de Jesus, podemos de forma sincera responder para nós mesmos o que nos faz pensar dessa forma? Quais virtudes morais já possuo? Quais defeitos e imperfeições eliminamos em nós mesmos? Que progresso espiritual alcançamos nessa encarnação? Alguém já fez essa pergunta? Alguém já? Que aspecto moral eu evoluí? Que imperfeição eu corrigi? Alguma vez eu admiti imperfeição? Tem gente que nem admite. Mas se admite, tem que tomar providência. Essas são questões importantes. O que eu fiz de fato para atender essas necessidades? Que progresso espiritual alcançamos nessa encarnação? Isso não é um desperdício, né? Nós temos que dar um passo à frente. Nós temos que evoluir. Não é nenhum sacrifício, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É obrigação. E é possível. Senão nós não teríamos reencarnados. Pelo menos não nas condições que reencarnamos. Nós estaríamos, por exemplo, numa casa espírita. Que bom estar numa casa espírita, não é verdade? Que maravilhoso, não é verdade? Não é tão maravilhoso, não. É compromisso assumido. Quando você tem acesso ao Evangelho, não é um mar de rosas. É compromisso assumido. Porque aí você sabe o que está acontecendo. Você leu, você entende o que está vendo. Você vai numa casa espírita e você tem noção do que representa a vida espiritual. Aí você assumiu o compromisso. Maior ainda, de quando você partiu do plano espiritual para cá. São ensinamentos recebidos que te comprometem. Não te obrigam a fazer nada. Mas a tua consciência vai te cobrar, com certeza. Temos força e disciplina para viver seus ensinamentos na intensidade desejada? Se nos consideramos discípulos de Jesus, podemos de forma sincera responder para nós mesmos o que nos faz pensar dessa forma. Maravilha! Muitos de nós reclamam dos obstáculos, desperdiçando oportunidades cuidadosamente preparadas pelo plano espiritual a nosso favor. Isso aqui é mortal, né? Todo mundo reclama das dores, dos problemas, das dificuldades, mas não para pensar que isso pode ser, de fato, um instrumento que te faz melhorar, que te faz crescer, que te faz evoluir. Isso aqui não é um mar de rosas. Isso é uma escola séria e que te coloca ensinamentos na frente todos os dias. Então não reclama das dificuldades. Primeiro, que você tem capacidade de transpor. Senão Deus não te colocaria em nenhuma dificuldade acima da tua capacidade de superação. Essa é a primeira coisa. Então não reclama. Trabalhe por você. Ou você não se ama. Se perguntar, você se ama? Muita gente vai dizer que sim, né? Aí a pergunta seguinte é, o que você faz por você mesmo? Como você demonstra o seu amor por você? Poucos se lembram de Jesus e do seu exemplo de vida. Ele veio sempre à frente de nós, diz o texto, mostrando que é possível suportar provas. Mais do que isso, vencê-las com confiança e fé. Emmanuel faz um alerta. Não se entreguem ao desespero diante da dificuldade. Lembre-se que a porta é estreita e as provas que pertencem a cada um de nós são intransferíveis. Elas são suas. Não dá para empurrar para mais ninguém. Ninguém enfrenta problemas por desconsideração ou impiedade divina. Temos débitos e acertos com a previdência. Tenho certeza disso. Não lamente. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui à toa. Ninguém veio a passeio. Siga o teu caminho confiante, otimista e serás um vencedor. Lembre-se, temos ao nosso lado o amor de Cristo. E essa vitória é a vontade de Deus.
Para isso basta que se cumpram as leis. Ele quer que a gente vença nessa passagem. A gente não tem muito tempo, mas eu quero entrar num assunto colocado por Pedro Camargo, espírita conhecido como Vinícius, autor do livro Em Torno do Mestre, publicado em 1939. E ele traz três perguntinhas. Cristo nasceu? Todo mundo acredita em Jesus? Na existência de Jesus? Nasceu entre nós? Se ele nasceu, aonde ele nasceu? Nós vamos achar lá um ponto, uma referência terrestre, mas Cristo é o mundo inteiro. E quando ele nasceu? Essas três questões, para serem respondidas, não são tão simples assim quanto você imagina. E ele fez uma análise, pegando um parâmetro literário, usando algumas pessoas de destaque no meio religioso, no meio espírita. Perguntemos a Paulo, onde e quando nasceu Jesus? E a resposta é na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante, fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua luz divina. Dali em diante, não sou mais eu que vivo, mas sim Cristo que vive em mim. Perguntemos a Madalena, onde e quando nasceu Jesus? E ela vai responder, em Betânia. Certa vez, em sua voz, ungida de pureza e santidade, ela ouviu Jesus falando, despertou em mim essa sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. E depois ele faz essa mesma pergunta para João Evangelista, para Zaqueu, enfim, para Tomé. E no final do parágrafo em questão, ele pergunta: onde nasceu Jesus em nossas vidas? Alguém lembra? Quando é que você se deu conta que Jesus era importante para você? Em que momento isso aconteceu? Quando ele entrou na tua vida de fato? Não como criança, mas já como adulto, ou pelo menos já na condição de compreender o que estava acontecendo. Quando Jesus entrou na tua vida, alguém consegue responder isso? É difícil. É difícil. Porque se ele entrou, você fez mudanças de comportamento na sua caminhada. Isso não tem como negar. Ele veio iluminar nossos caminhos. E aí a pergunta, enxergamos essa luz? Fomos tocados com os exemplos que aqui foram trazidos? E é tão importante, quanto foi para Paulo, para Madalena, para Zaqueu, para nós também é importante. Não somos nenhum ícones, mas temos a nossa vida. E é importante receber Jesus. Ou não recebemos Jesus. Estamos fazendo de conta que sim. Que receber Jesus significa transformação, mudança de fato, sempre respeitando os limites, sede perfeitos, teu limite, mas no teu limite você tem o compromisso de transformar. Falamos nas três revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, que nos levam a Deus. O Espiritismo é uma religião, simplesmente porque nos leva a Deus, nos liga ao Pai de forma racional. Mas está embasado em 3 pontos importantes. Religião, que é Deus. Filosofia, que é uma indicação sobre como deve ser a nossa caminhada na Terra para a colheita de bons frutos. E ciência, que explica com base científica a existência do planeta e de sua órbita. Sabemos o que é Deus? A doutrina diz que
é a inteligência suprema. Mas no nosso íntimo, o que Deus representa para nós? Acreditamos em Deus? E por que acreditamos em Deus? Essas são perguntas que cada um deve se fazer e tentar responder. Isso vai mostrar se você, de fato, reconheceu a presença de Jesus na tua vida, de Deus na tua vida. E são respostas íntimas que você vai se dar quando conseguir respondê-las. E não se assuste, porque elas estão num patamar que cada um pode alcançar, o seu próprio, sem problema. Eu acho que tem um limite do horário, né? Jesus. 3 minutinhos não dá para nada. Mas tudo bem. Não dá. O que eu tenho para falar aqui na frente, eu não vou conseguir falar em 3 minutos. Não tem como falar em 3 minutos. Mas acho que o que foi dito até agora, que foi trazido até agora pelos nossos autores, que não fui eu, foram autores que colocaram essas coisas, já é suficiente para sair daqui com uma reflexão forte, para sair daqui com a confiança do que vamos receber no passe que vai acontecer, do que nós somos capazes de fazer com essas energias recebidas, do que eu sou capaz de fazer com a minha transformação íntima, porque é para isso que todos nós estamos aqui, sem nenhuma exceção. Essa é a missão, é a função, é tudo que nós temos que fazer. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, pela presença do plano espiritual, pelas energias que estamos recebendo, que possamos refletir a respeito de todos os ensinamentos trazidos por Jesus, trazidos pelos amigos espirituais, e de alguma maneira confiantes, fortes, participando das nossas vidas. Temos que participar das nossas vidas de forma ativa, procurando sempre o melhor. Obrigado, Senhor, por tudo que estamos recebendo. E assim, agradecidos, encerramos o ciclo. O passe recebido.